meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Um abraço para todos. A matéria. Estamos cercados de diferentes objetos, com formas, tamanho, espessuras, cores, composição distintas. Todas as coisas que você vê, por mais diferentes que pareçam uma das outras, possuem característica em comum. Ou seja, ocupa certa extensão no espaço, isto é, volume, e também possui determinada massa. A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Assim concluímos que tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é chamado de, isso mesmo, matéria. Exemplos de matéria: madeira, plástico, aço, vidro e borracha. Sim, mas uma porção limitada de matéria é chamada de quê? De corpo, né? Exemplo: o lápis, a borracha, né? O vidro da janela, jarras de vidro, o plástico, entre outras. A relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria chamamos de densidade. Cada matéria tem uma densidade diferente. Um exemplo: o isopor tem uma grande compactação bem menor do que o alumínio. Isto é, o isopor tem menos densidade do que o alumínio, certo? Vamos aí agora para a página 57. Característica da matéria. Encontramos a matéria em diferentes estados, físico ou fases, né? O sólido, como por exemplo, o lápis, mesa, janela. Líquido, a água, né? E gasoso, o ar que respiramos, certo? Na página 58, tem propriedades gerais da matéria. Observe que são as características específicas de cada uma. Observe que eu falei que a massa é a quantidade de matéria de um corpo. Já o volume é a medida do espaço ocupado pelaquela matéria. Para medir, usamos a medida que é o litro, né? Já a impenetrabilidade, ou seja, dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço, certo? E tem também a divisibilidade, que é a propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partícula extremamente pequena. Um exemplo: a água que está na garrafa, se eu dividir, né, o volume vai diminuir, porém não vai mudar suas propriedades. Já a complexibilidade, que é a propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando submetida a determinada pressão, né? Já a elasticidade, a matéria tem de retornar ao seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. Como assim, Pro? Um exemplo: o elástico, você pegar, né, e pressionar, esticar, quando você solta, ele volta para o seu tamanho inicial, certo? Pronto. Propriedades específicas da matéria. São propriedades que ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. Exemplos: propriedades organolépticas são aquelas que podem ser percebidas pelos nossos sentidos: a cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Já as propriedades físicas são aquelas que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico. Por exemplo, ponto de ebulição, fusão,
liquificação e densidade, ou seja, as transformações da matéria, certo? E a propriedade química são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer, ou seja, são as reações químicas, certo? Vamos aí praticar agora a tarefinha da página 60, certo? E qualquer dúvida, estou aqui.